Imagine isso. Você acorda numa manhã em que o mundo parece exatamente o mesmo. As ruas com o mesmo barulho, as mensagens no celular ainda piscando, as pessoas repetindo as mesmas frases vazias. Mas algo, silenciosamente, mudou dentro de você. Uma estranha leveza, quase suspeita, ocupa o lugar onde antes existia ansiedade. As opiniões que ontem eram lâminas cravadas na sua pele, agora são apenas ecos distantes. E de repente você percebe, não é que tudo tenha melhorado lá fora, é que você simplesmente parou de se importar. E aqui está o paradoxo. No instante em que você deixa de buscar a aprovação, a vida começa a conspirar a seu favor. É como se a realidade tivesse esperado todo esse tempo pela sua desistência. Não a desistência covarde, mas a rendição lúcida. Por que será que quando estamos obcecados por algo, ele foge, e quando deixamos de perseguir, ele se aproxima? Michel de Montaigne, séculos atrás, já intuía essa ironia da existência. Ele não pregava indiferença absoluta, mas sim uma forma de liberdade interna tão sólida que nem o sucesso nem o fracasso pudessem tocá-la. Mas como aceitar isso quando fomos criados para acreditar que se importar é virtude? Desde crianças, fomos treinados para acumular preocupações como medalhas. O que vão pensar de nós, se somos bons o suficiente, se estamos no caminho certo? Vivemos na expectativa de um veredito, do chefe, da família, dos amigos, até de estranhos que cruzam nosso caminho por 3 segundos. A cada dia, alimentamos o monstro invisível da validação, acreditando que se não o alimentarmos, ele nos devorará. O mais inquietante é que esse monstro não é uma entidade externa. Ele está enraizado no que você pensa ser você. Cada preocupação excessiva é como um fio que costura a sua identidade ao olhar alheio. Você se veste, fala, trabalha e até ama como se estivesse sendo avaliado. E aqui está a pergunta que Montaigne poderia sussurrar no seu ouvido. Quem seria você se ninguém estivesse olhando? Pense no peso invisível que você carrega. Quantas decisões tomou não porque eram certas para você, mas porque temia a desaprovação? Quantas vezes suportou a companhia errada para evitar o silêncio desconfortável de estar sozinho? A vida, para a maioria, não é guiada por um propósito interno, mas pela constante tentativa de evitar frustrações externas. E essa é a tragédia. Vivemos tentando controlar o que nunca estará sob nosso controle. Montaigne, em sua Torre Isolada, escrevendo sobre a condição humana, entendia que a obsessão por agradar é uma forma refinada de escravidão. Quanto mais você se importa com tudo, mais você se torna propriedade de todos. E o contrário, por mais contraintuitivo que pareça, é igualmente verdadeiro. Quando você deixa de se importar, você se torna perigoso. Perigoso para o sistema que vive da sua obediência. Perigoso para aqueles que sempre contaram com a sua submissão. Talvez seja por isso que parar de se importar seja tão perturbador. A sociedade teme o indivíduo que não precisa dela para validar sua existência. Esse indivíduo não pode ser facilmente manipulado, não se curva às chantagens emocionais, não vende sua paz por migalhas de aprovação. E é justamente nesse momento que o impossível começa a acontecer. Portas se abrem, oportunidades surgem, relações se purificam. Porque as pessoas sentem, mesmo que inconscientemente, quando estão diante de alguém que não depende delas para ser. Mas aqui está a armadilha. Parar de se importar não é o mesmo que se fechar para o mundo. Não é cinismo, não é desprezo pela vida, nem abandono das responsabilidades. É uma postura interior. É como caminhar por uma tempestade, sabendo que você não pode controlar o vento, mas pode escolher como segura o guarda-chuva. É o gesto de devolver ao mundo o peso que nunca foi seu. E você, neste exato instante, consegue imaginar o que faria se não precisasse da aprovação de ninguém? Como falaria? Como agiria? O que diria não sem hesitar?
E, mais importante, o que finalmente ousaria dizer sim, a inquietação começa a crescer. Porque no fundo você sabe, tudo o que sempre quis talvez esteja esperando do outro lado dessa rendição. O que Montaigne sussurra não é um convite para desistir, mas para libertar-se. E essa libertação, paradoxalmente, não vem quando você conquista tudo, mas quando percebe que não precisa de nada. A pergunta agora não é se isso é possível, mas o que aconteceria se você tivesse coragem de tentar? O problema oculto em suas raízes psicológicas, filosóficas. Você cresceu acreditando que se importar é sinal de humanidade, que preocupar-se é prova de amor, que o peso constante nos ombros é parte inevitável da vida adulta. O problema é que ninguém avisou que essa virtude também pode ser uma prisão. É fácil confundir responsabilidade com aprisionamento emocional, ou empatia com autossacrifício contínuo. Essa confusão é alimentada por forças muito mais profundas do que simples hábito, forças que se entrelaçam na psicologia humana e na própria arquitetura social. Carl Jung dizia que o que você rejeita no outro é aquilo que teme encontrar em si mesmo. Quando você vive obcecado com o que os outros pensam, o que teme, na verdade, é encarar a sua própria imagem despida de aplausos. Isso é o que torna tão difícil parar de se importar. Não estamos apenas tentando agradar o mundo, estamos tentando escapar de quem somos quando não conseguimos agradar. Montaigne sabia que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas suportar quem se é sem o verniz das expectativas. O problema começa cedo. Quando criança, você percebe que sorrisos e afeto vêm como recompensa ao bom comportamento, e o bom comportamento raramente é definido por você. Pais, professores e autoridades moldam seu valor como um reflexo de conformidade. Com o tempo, essa lógica se internaliza. Ser amado é ser aprovado. Ser aprovado é adaptar-se. E adaptar-se é, aos poucos, trocar o próprio rosto por uma máscara confortável para os outros, mas sufocante para si mesmo. Friedrich Nietzsche alertou que o indivíduo sempre teve que lutar para não ser esmagado pela tribo. A tribo hoje não é apenas a comunidade física, mas a multidão invisível que vive nas telas, comentando, julgando, aprovando ou rejeitando. As redes sociais intensificaram a ilusão de que valor pessoal pode ser medido por curtidas, números e reconhecimento digital. Isso não é apenas vaidade, é condicionamento. O cérebro, treinado para buscar recompensas rápidas, passa a reagir a esses sinais, como quem espera a próxima dose de um vício. A filosofia existencial de Sartre também ecoa nesse dilema. Para ele, a liberdade humana é insuportável para muitos, porque exige assumir responsabilidade total por nossas escolhas. Ao buscar constantemente a aprovação externa, nós terceirizamos esse peso. Não fui eu que escolhi, foi o que esperavam de mim. É uma fuga confortável, mas que cobra caro, porque no processo sacrificamos a autenticidade. E por trás disso tudo, há uma dinâmica psicológica invisível, mas devastadora. A crença inconsciente de que controlar a percepção dos outros nos protege do sofrimento. É como se vivêssemos em permanente negociação para evitar críticas, conflitos ou rejeições. No entanto, esse controle é ilusório. Como Schopenhauer apontava, a felicidade pertence àqueles que se bastam a si mesmos. Quanto mais tentamos moldar a opinião alheia, mais nos afastamos da única esfera de poder real, nós mesmos. A sociedade, claro, não ajuda. Instituições, empresas e sistemas inteiros dependem de pessoas que se importam demais com a avaliação externa. É mais fácil manipular quem teme ser visto como inadequado. Aldous Huxley, ao criticar as engrenagens sutis do controle social, já alertava que não é preciso opressão física para dominar um povo. Basta fazê-lo desejar aquilo que o mantém cativo. A raiz do problema, então, não é apenas individual, mas cultural.
Vivemos num ecossistema que recompensa o conformismo e pune a indiferença. E por isso, parar de se importar parece uma ameaça, não um ato de liberdade. Montaigne entendeu que, para se libertar, é preciso primeiro perceber que essa prisão é construída dentro de nós, com tijolos de medo e cimento de aprovação. E aqui está o ponto inquietante. Essa obsessão silenciosa molda não só suas escolhas, mas sua própria percepção da realidade. Até mesmo os seus sonhos, aqueles que você acredita serem seus, talvez tenham sido escolhidos para impressionar alguém que nem presta mais atenção em você. O que acontece quando essa camada é arrancada? Quando você olha para a sua vida e percebe que boa parte dela foi vivida para sustentar um teatro? Essa é a ferida que poucos ousam tocar, porque expõe o quanto fomos cúmplices da nossa própria prisão. A tensão aumenta, porque no fundo já pressentimos. A solução não virá de agradar mais, mas de abandonar o jogo por completo. Mas essa renúncia exige algo que ainda não estamos prontos para encarar. As consequências invisíveis. Você pode achar que se importar demais com o que pensam de você é apenas um pequeno detalhe da personalidade, algo até elogiável, sinal de empatia. Mas o preço é mais alto do que parece. Essa preocupação silenciosa não apenas guia suas decisões, ela as envenena. É como um filtro invisível colocado sobre seus olhos. Tudo o que você vê, sente ou decide passa antes pela pergunta: o que vão pensar de mim? E com o tempo, você já não sabe mais se está vivendo ou apenas ensaiando uma vida que agrade aos outros. O mais traiçoeiro dessa armadilha é que ela se disfarça de virtude. Você chama de ser educado o medo de dizer não. Chama de trabalhar duro o ato de se matar para provar valor a alguém que não se importa. Chama de amor o sacrifício constante para manter por perto quem só fica porque você não ousa estabelecer limites. E enquanto isso, sua identidade vai se desfazendo, como tinta lavada pela chuva. A neurociência mostra que o cérebro humano é programado para buscar pertencimento, uma herança evolutiva, que no passado significava sobrevivência. Ser rejeitado por um grupo há milhares de anos podia significar a morte. Mas no presente, esse mecanismo ancestral se transformou num vício. Precisamos ser aceitos não por necessidade física, mas por fome psicológica. Isso ativa o mesmo circuito de recompensa que drogas e jogos de azar ativam. Cada aprovação é uma dose. Cada crítica, uma abstinência dolorosa. E não para aí. Os vieses cognitivos trabalham contra você. O viés de confirmação faz com que você procure provas constantes de que está sendo aceito. E qualquer sinal contrário é interpretado como ameaça. O viés de negatividade amplifica cada comentário ruim, até que ele pese mais que 100 elogios. E o efeito espectador cria a ilusão de que todos estão observando e julgando cada movimento seu, quando, na verdade, a maioria está ocupada demais com a própria vida para pensar em você. Culturalmente, essa fraqueza é explorada de forma sistemática. A publicidade te vende produtos com a promessa implícita de que você será mais amado, mais respeitado, mais digno se comprá-los. O ambiente corporativo mede seu valor pelo quanto você se sacrifica pela imagem da empresa. Até na vida social, a moeda de troca é a aparência, de felicidade, de sucesso, de controle. A vida vira um espetáculo em que você é o ator, mas também o diretor neurótico, inspecionando cada gesto para garantir aplausos. O resultado? Você vive exausto. Não é apenas cansaço físico, é um desgaste existencial. Cada decisão deixa de ser pura, porque está contaminada por esse cálculo invisível. Será que vão aprovar? Isso corrói a espontaneidade, que é a essência de qualquer experiência verdadeira. É por isso que muitas pessoas não lembram a última vez que agiram sem pensar no impacto social do ato. Mas há algo ainda mais sombrio.
Quando você vive nessa prisão mental por tempo suficiente, começa a acreditar que ela é a realidade. Esquece que existe um eu por trás das expectativas. E o pior, começa a sentir pânico diante da ideia de libertar-se, como um prisioneiro que teme a luz depois de anos no escuro. A dependência da aprovação se torna tão enraizada que a mera hipótese de ser mal visto parece um atentado contra a própria sobrevivência. Esse é o ponto cego. Enquanto você acredita estar buscando aceitação para ter paz, é justamente essa busca que te rouba a paz. É como correr atrás de um horizonte. Quanto mais corre, mais ele se afasta. Michel de Montaigne, em sua lucidez desconcertante, sabia que nada é mais libertador do que aceitar que o mundo não é um júri reunido para te julgar. Mas enquanto não vê isso, você continua preso a um jogo que não tem fim. E o mais irônico é que nessa corrida desesperada, você perde justamente o que mais poderia gerar respeito e admiração genuína: a autenticidade. As pessoas sentem quando você fala e age a partir de um centro sólido. E sentem também quando cada palavra é calibrada para não incomodar. O primeiro provoca magnetismo. O segundo, apenas tolerância polida. Essa verdade é desconfortável, porque revela que, enquanto não romper esse ciclo, você continuará a moldar sua vida ao redor de expectativas que nem são suas. E talvez seja aí que comece o maior perigo: viver décadas como coadjuvante da própria história. Mas e se fosse possível abandonar o palco sem medo? E se o silêncio da desaprovação não fosse uma ameaça, mas um espaço de liberdade? Essa possibilidade, por mais distante que pareça, é a semente de uma rebelião interna que, uma vez plantada, não pode mais ser arrancada. A rebelião. Como se libertar a rebelião começa de forma silenciosa, não com um discurso inflamado, nem com um gesto dramático, mas com uma decisão íntima, quase invisível, a de não se ajoelhar mais diante do olhar dos outros. Essa ruptura não é contra o mundo, mas contra o próprio hábito de viver em função dele. E como todo ato de coragem genuíno, ela é desconfortável no início. Há um vazio estranho quando você deixa de buscar aprovação. Um silêncio que antes era preenchido por aplausos ou críticas. Mas é nesse silêncio que nasce o que Montaigne chamaria de liberdade interior. O primeiro passo para se libertar não é abandonar responsabilidades ou cortar laços, mas perceber com brutal honestidade o quanto sua vida foi construída sobre expectativas alheias. É doloroso admitir que decisões que você defendia como suas foram, na verdade, respostas a pressões invisíveis. Esse reconhecimento é como acender uma luz num quarto empoeirado. Você vê a sujeira acumulada, mas também enxerga a porta. A mudança, no entanto, exige mais do que percepção, exige ação. E aqui está o contraintuitivo. Para parar de se importar, você precisa se importar profundamente com algo maior que a opinião pública. Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, dizia que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quando seu porquê é interno, um propósito, uma verdade pessoal, a oscilação das opiniões externas perde força. Elas ainda existirão, mas se tornarão ruídos distantes, incapazes de alterar sua rota. O segundo passo é praticar o que Nietzsche chamaria de amor fati, amar o seu destino. Isso não significa resignar-se a tudo, mas aceitar radicalmente o que está fora do seu controle. Ao parar de lutar contra o incontrolável, você redireciona a energia para aquilo que pode transformar. Essa postura é um antídoto poderoso contra a ansiedade que vem de tentar gerenciar percepções alheias. Há também uma prática mais simples, porém transformadora: dizer não com clareza e sem justificativas excessivas. Cada não é um tijolo retirado da prisão. No começo, sua voz pode tremer. Você sentirá o peso do julgamento real ou imaginado. Mas com o tempo, descobre que a rejeição não mata
E mais ainda, que muitas vezes ela depura seus relacionamentos, afastando os que só se beneficiavam da sua submissão. Historicamente, grandes transformações individuais e coletivas começaram quando alguém ousou quebrar o script social. Pense em Sócrates, recusando-se a viver de acordo com o consenso, ou em Montaigne, que se isolou para escrever sobre a vida de forma tão íntima e honesta que escandalizou sua época. Esses exemplos mostram que a verdadeira rebeldia não é barulhenta, ela é persistente, é recusar-se a ser moldado por mãos invisíveis. Aos poucos, você percebe um fenômeno curioso. Ao parar de mendigar aceitação, você começa a atrair respeito genuíno. As pessoas sentem quando alguém não precisa delas para existir. É como se a sua independência emocional libertasse também os outros. Não porque você queira inspirar, mas porque sua própria existência se torna prova viva de que é possível viver fora do jogo da aprovação constante. Mas atenção, essa rebelião não é um ato único, é um exercício diário. O mundo vai testar sua decisão. Haverá dias em que você quase cederá à tentação de se encaixar de novo, de vestir a máscara confortável. É nesses momentos que você deve lembrar que a máscara não protege, sufoca, que a vida real não está no aplauso, mas no silêncio em que você pode ouvir a própria voz sem interferências. E quando menos esperar, notará que já não pensa tanto no que os outros vão achar. Sua energia, antes gasta em autoproteção, se transforma em criação, movimento, risco. Você começa a viver não para manter uma imagem, mas para explorar o território vasto de quem você realmente é. E essa mudança, lenta, paciente e radical, é o que abre caminho para a revelação final. Porque é apenas quando você abandona o medo de desaprovar que começa a descobrir o que realmente significa ser livre. A verdade final, a realização mais poderosa, chega um momento em que você percebe que todo esse tempo não estava realmente lutando contra o mundo, estava lutando contra si mesmo. O inimigo não era o olhar crítico dos outros, mas a sua própria necessidade de ser visto. E quando essa necessidade se dissolve, não sobra um vazio frio, mas um espaço aberto, como um campo silencioso depois da tempestade. É ali que você finalmente entende. Parar de se importar não é sobre perder algo, mas sobre recuperar tudo. Michel de Montaigne, em sua contemplação paciente da vida, teria chamado isso de estar em paz consigo mesmo. Não é a paz artificial de quem evita conflitos, mas a paz inabalável de quem não é escravo de nada que possa ser retirado. Quando você para de medir sua vida pela régua alheia, cada instante deixa de ser um teste e passa a ser uma experiência. Você se dá conta de que não há um júri invisível deliberando sobre o seu valor. Nunca houve. A revelação é simples, mas devastadora. O mundo que você tentou controlar nunca foi seu para controlar. E, paradoxalmente, ao abandonar essa guerra, tudo começa a fluir. Relações se tornam mais honestas porque você não precisa mais fingir. O trabalho deixa de ser uma corrida por aprovação e se torna um campo de expressão. Até a solidão muda de cor, de castigo passa a ser descanso. É como se a vida, percebendo que você não está mais tentando dominá-la, finalmente estendesse a mão. Essa é a mudança de paradigma. Perceber que liberdade não é fazer tudo o que quer, mas não precisar que tudo seja de um certo jeito para estar em paz. Você não é mais refém do quando eu tiver isso, ou quando eles me aceitarem. A felicidade deixa de ser uma meta no horizonte e passa a ser algo que se manifesta agora, enquanto você caminha. Montaigne nos lembra que o mundo é incerto, e é justamente por isso que a única segurança verdadeira é a que carregamos dentro. No fim, essa verdade não grita, ela sussurra. Não exige que você abandone o mundo, apenas que pare de se vender a ele. Não pede que você se isole, apenas que não negocie a sua essência. E uma vez que essa compreensão se instala, é impossível voltar ao estado anterior.
Você começa a ver como as pessoas se movem, presas ao teatro da aprovação, e sente compaixão, não superioridade. E talvez o mais belo dessa realização seja que ela não te transforma em alguém indiferente, mas em alguém mais presente. Você se importa sim, mas de um jeito diferente. Não se importa com aparências, mas com o que é real. Não se importa com aplausos, mas com conexões verdadeiras. E essa é a liberdade que nenhum sistema, pessoa ou circunstância pode tirar. Agora, imagine-se de pé nesse campo silencioso, sentindo o vento, sem expectativas, sem máscaras, sem dívida alguma com o olhar de ninguém. O mundo continua a girar, mas você não gira mais com ele no mesmo ritmo frenético. Você encontrou o seu próprio compasso, e nele cada passo é leve, cada respiração é inteira, cada momento é seu.